Muito bem. Vamos ao debate. Quem vai revisar você? Então, quem vai perguntar primeiro? Se quiser também, né? Se não quiser, vamos tomar café. Sem poluir muito. Pronto, tem lá uma. Uma coração. O senhor falou... Você, por favor, se levanta Para aparecer. O senhor falou sobre a busca incessante do desenvolvimento em detrimento do meio ambiente. O que o senhor acha a respeito da posição das superpotências mundiais hoje em não assinar o protocolo de Kyoto? Eu acho um desastre, né? Eu acho um desastre. Eu acho que foi muito grave, porque os Estados Unidos não assinaram, né, o protocolo de Kyoto. O Clinton, eu era presidente, como eu disse, nessa época, e falei com o Clinton pelo telefone várias vezes. Ele fez um empenho enorme para avançar com a questão de Kyoto, mas os americanos, a sociedade não aceitava, e o governo Bush menos ainda. Então isso foi um grande retrocesso. Os chineses não queriam assinar também. Qual é o fundamento do caso dos chineses ou do Brasil? O Brasil assinaria, mas o Brasil, Índia e China. Olha, quem poluiu historicamente foram eles. Então nós não temos nada com isso. Isso foi a nossa conversa durante muito tempo. Isso já não dá mais para continuar com essa conversa, porque hoje a China hoje polui quase tanto quanto os Estados Unidos, e provavelmente daqui a muito poucos anos vai poluir mais que os Estados Unidos. A Índia também e nós também. Nós não poluímos tanto pelas razões que eu já disse aqui, né? Do etanol, etc. Mas mesmo assim, que tem uma matriz energética limpa, ou seja, eu acho que no mínimo 80% da nossa energia vem da hidroeletricidade. Isso tem seus problemas, porque às vezes falta água, mas tem suas vantagens. Como tem problema, e como para evitar os apagões nós fizemos uma rede de termoeletricidade, a termoeletricidade polui, porque é na base do óleo diesel que é poluidor. Então, eu acho que não se justifica mais o argumento do lado dos países em desenvolvimento de que são os grandes os responsáveis. Na verdade, somos todos responsáveis. Claro que em proporção historicamente desigual. Mas o futuro não vai saber contar, você foi culpado e aquele é culpado. O sofrimento vai ser de todos. Então eu acho que tem que haver um esforço coletivo. E o fato dos americanos não assinarem o protocolo de Kyoto foi um desastre. outra pergunta aqui. Para filmar você. Tá. Qual a posição do senhor com relação ao enriquecimento de urânio do Irã? Assim? Tá. Essa é a questão que eu estava tentando colocar na questão atômica, né? O que é que aconteceu com essa questão? Aquilo que eu disse, que os países que têm a bomba querem congelar, evitar a proliferação. Eu acho que evitar a proliferação é importante, pelos riscos que a proliferação introduz. É natural que os países que não têm a bomba cobrem dos que têm a bomba, que desfaçam os seus arsenais, né? E também é preciso ver qual é o limite entre você fazer pesquisas científicas e utilizar a energia atômica para fins pacíficos ou não. No caso do Brasil, a Constituição proíbe a utilização nuclear para fins bélicos. A bomba atômica no Brasil é proibida pela Constituição, porque no passado houve tentativas de fazer. Pequena, mas houve. O que a Constituição não proíbe e é do nosso interesse é nós nos apossarmos do conhecimento tecnológico que permite desenvolver o ciclo do urânio completo, quer dizer, enriquecer o urânio. O que nós fizemos? Havia uma competição no Brasil com a Argentina. Os dois queriam fazer foguete e bomba. Acabou isso nos anos 90, com a redemocratização, fizemos acordos e fizemos um acordo com a Argentina de tal maneira que as nossas instalações para enriquecimento de urânio são inspecionadas conjuntamente pelos argentinos e por nós. E mesma coisa da Argentina. Bom, além disso, nós submetemos essas inspeções ao controle da Agência Internacional de Energia Atômica. E nós aqui em São Paulo, em Iperó, tem uma instalação da Marinha que desenvolveu tecnologia própria para fazer um reator nuclear submarino, um motor, mas isso não tem problema, isso não é proibido. O que é proibido é usar o instrumento bélico, a bomba. Fazer um motor não é proibido. Entretanto, como a tecnologia é nossa, nós também pusemos limites até que ponto é possível verificar o que nós estamos fazendo. Como é que se resolveu isso?
Nós temos uma outra indústria em Resende, que é uma indústria que coloca o urânio enriquecido numa palheta que é colocado no reator atômico. O Brasil tem 2 reatores atômicos para produzir energia e precisa desse combustível. Bem, como é que isso é feito? Qual é a verificação que os argentinos e a Agência Internacional de Energia Atômica faz? Ela verifica o urânio, quando entra no processo, quanto tinha de enriquecimento e quando sai. No nosso caso, a gente enriquece a mais ou menos 5%. 5% é o necessário para tocar uma usina atômica. Bem, eles não podem ver o processo, mas veem o resultado, os inspetores. Né? Isso é uma discussão permanente, que eles querem sempre ver mais, e o governo naturalmente não quer, porque tem problemas industriais, de tecnologia, de inventos de tecnologia própria, patentes e não sei o quê, mas nós nunca nos opusemos a que controlassem a que nível nós estamos enriquecendo. Bem, o Irã declara que vai fazer a mesma coisa. Só que agora ele pediu, quer enriquecer a 18%. Até aí, em tese, pode ser para experimento científico. Mas quem faz a 18 faz a bomba. A bomba é 95 por aí. Não é? Bom, nós também, quer dizer, entre 5 e 18 ou 95 é questão de tempo e dinheiro e paciência para enriquecer. Você teoricamente faz a bomba. Mas teoricamente nós não estamos fazendo bomba. E todo mundo sabe que o Brasil não está fazendo bomba. Qual é o problema no Irã? É a desconfiança da chamada comunidade internacional de que ele já esteja enriquecendo mais do que precisa para fins científicos. Como o Irã tem petróleo em quantidade, é pouco justificável o uso de energia atômica para substituir o petróleo. Então, para que tanto? Claro que você tem necessidade de questões nucleares, inclusive de enriquecimento, para fins médicos também. Né? Tem muitas razões porque digo que sim. No fundo, é uma desconfiança sobre o Irã, de que vocês estão dizendo que vão fazer um processo apenas por razões de conhecimento tecnológico e independência científica, mas estão preparando a bomba. Estarão preparando mesmo? Quem é que sabe? Agora eles anunciaram que tem mais 2 plantas não sei aonde. Só que os americanos já tinham descoberto antes 2 fábricas de enriquecimento. Os americanos já tinham descoberto antes. Por que eles não disseram antes que tinha? Então fica sempre uma dúvida. E como aquela região do mundo é uma região conflagrada, e como o Irã é uma potência importante, fica sempre a desconfiança de que realmente é uma vocação para fazer arma bélica. E tem também uma motivação. É que Israel tem. Israel está ali. Não é? Bom, e também tem uma outra motivação. É que a Índia acabou de fazer a bomba e acabou sendo reconhecida pelos grandes. Né? Não houve sanção contra a Índia. A Índia fez o que o Paquistão tinha. Bem, essa que é a questão. Isso está sempre no limite de 2 coisas perigosas. Da guerra, que de repente quem fazem pode estourar uma bomba, e a outra é de um desastre, acidente, que pode ser bastante grave. No nosso caso, o Brasil assinou o Tratado de Não Proliferação, está com dificuldades agora para assinar o que eles chamam de protocolo adicional, porque esse protocolo adicional tem exigências maiores que podem afetar a nossa independência científica. E o Brasil, não obstante, assinou um tratado que chama de Tlatelolco, que é um tratado feito na cidade do México, Tlatelolco, que considera a América Latina como zona desnuclearizada. Quer dizer, é um compromisso de toda essa região não ter armas nucleares. Eu acho isso importante, porque se você começar a fazer arma nuclear aqui, é lógico que os argentinos vão fazer. Amanhã vão fazer os venezuelanos, vão fazer os chilenos ou a África do Sul. Aí nós criamos uma corrida armamentista. Para quê? O que nós ganhamos com isso? Né? Então eu acho que nós devemos manter uma posição de muita cautela, com independência no que diz respeito à questão científica, e quanto mais houver tranquilidade no que diz respeito ao Brasil, que não é uma potência com vocação de bomba atômica, melhor para nós fazer o que nós queremos com a energia atômica, do ponto de vista do seu uso pacífico. Essa é a situação atual. No caso brasileiro, voltando ao caso brasileiro,
a implantação, por que é tão difícil a implantação de uma legislação ambiental? Legislação em si. É difícil porque os interesses são contraditórios, né? Toda vez que você vai começar, digamos, zonear, né, para dizer, não pode produzir cana-de-açúcar acima do paralelo, sei lá o quê, 18. Porque a cana, eu não entendo disso não, mas parece que era o máximo de paralelo de lá para cima que pode colocar cana é 17. Para que fazer lá em cima? Claro que se você desenvolver tecnologia, pode plantar cana na Amazônia, mas vai destruir, né? Ou não pode fazer, a cana não pode avançar numa direção oeste, por causa do Pantanal. Hoje mesmo eu estava vendo na televisão, eu não sei quem é, um senhor, um produtor, reclamando disso, reclamando de que tudo isso é balela, que nós temos terra disponível. Temos, mas por que temos terra disponível? Para que usar a terra que é mais apropriada para outros fins? Agora, as pessoas, é uma motivação de lucro, querem mais. E ao querer mais, não querem regulamentação. Às vezes também tem uma questão do lado oposto. São regulamentações que vão longe demais. Quer dizer, que amarram demais a possibilidade de utilização do meio ambiente, né? Agora, há uma discussão aí já por causa de uma questão de Santa Catarina, complicada, questão de quantos quilômetros na margem dos rios você vai poder produzir ou não, e isso às vezes atrapalha os interesses de famílias, nem de grandes empresas de famílias que sempre produziram ali. Tudo isso é um equilíbrio delicado, uma questão política, né? Então não é fácil essa legislação que tem que negociar. E também é verdade que tem que negociar. Não adianta você abstratamente dizer não faça. Bom, mas não faz, o que acontece o quê? Se fizer, tem que fazer um balanço. Ao fazer, eu prejudico quanto e quem? Ao não fazer, mesma coisa. Qual é o interesse de todos? Como é que a gente pode chegar a um certo equilíbrio? Isso não se resolve, digamos assim, como se fosse um tribunal. Se resolve na briga política, no Congresso, na imprensa, na mobilização. É o que está acontecendo com essa legislação ambiental. Sempre difícil, mas estamos avançando. Hein? Não havia nada. Não havia nada. Antes da Constituição de 88 não havia nada. Né? Nem código de consumidor, nem coisa nenhuma. Isso tudo está avançando bastante. Mudou mesmo a concepção do direito. Hoje tem os procuradores da República, eles podem apelar para o que eles chamam dos direitos difusos. Para começar, o que é procurador da República? São as pessoas que fiscalizam, não em nome do governo, mas em nome da sociedade e da lei. Não são os advogados do governo, são advogados da sociedade e da lei. E como eles podem advogar, agora existe esse conceito dos direitos difusos, quer dizer, o direito ambiental é difuso, ele afeta a todos, então não precisa que eu reclame, o próprio procurador pode interferir sem que haja uma reclamação de terceiros. Então são coisas que parece que não têm importância, mas tem. No decorrer do tempo vai melhorando a condição de você poder ter uma ação mais racional. Pronto, lá. Qual a sua opinião em relação ao governo Lula e como o senhor acha que será o governo pós-Lula? Bom, isso aqui não é para questão política, né? E eu acho que, enfim, é difícil para mim, porque eu tenho naturalmente parti pris. Mas eu acho o seguinte, se você olhar historicamente, não do ponto de vista de cara ou coroa, como agora, o governo Lula seguiu uma opção de políticas, que eu acho que devia ter seguido mesmo, não é? Ampliou outras tantas, que devia ter ampliado na área social, seguiu as econômicas, não completamente. Na área social também seguiu bastante e melhorou, ampliou. E em outras áreas eu tenho mais reservas. Eu acho que foi menos progressista, digamos assim, no que diz respeito a essas questões que nós estamos falando, de meio ambiente, no que diz respeito à questão de que você, no mundo de hoje, tem que ter agências regulamentadoras com mais independência, ou seja, o governo atual deixou que os partidos entrassem muito na máquina pública e na máquina produtiva, nas empresas. Aí eu tenho mais dúvidas do que vai acontecer. Agora, o que vai acontecer no futuro? É difícil, como se dizia, a Deus pertence, né? Mas é difícil saber o que vai acontecer, porque é difícil saber quem vai ganhar, né? Sempre é difícil, a campanha não se ganha antes da hora, depende do desempenho, não só depende das máquinas e do dinheiro, mas depende também de como as pessoas, os candidatos se desempenham. E se há alguma diferença de visão, digamos assim, do mundo, não das coisas pequenas, eu diria que
que a candidatura apoiada pelo presidente Lula, até mesmo diferentemente dele, tende mais a ser mais ingerente, a ter um controle estatal mais forte, a ter um controle partidário mais efetivo e regulamentar mais e acredita menos na sociedade e nas formas mais livres de ação, em comparação com o outro lado. Mas são tendências, não é propriamente uma... Aqui se apresenta tudo como se fosse uma tremenda diferença, ruptura. Olhando pela história, você vai ver que são mais tendências, e no limite, essas tendências estão dentro de um mesmo curso, que no fundo foi definido pela Constituição de 88, que significa fortalecer a democracia, crescer a economia e dar melhores condições sociais. Se você olhar historicamente, está acontecendo isso. Está acontecendo. Você teve, moramos na década de 70, um grande crescimento econômico. Crescíamos a 7% ao ano, 8%. Mas a área social era um desastre. Educação, saúde, salário, era um desastre. Né? Depois veio a inflação. Acabamos com a inflação. O crescimento até hoje é variável. Esse ano passado foi 0%. Né? E na média é muito pequeno. No meu tempo é 2,6%, 2,7%, agora é 3,3%, 3,4% na média. É baixo. Mas tem uma diferença, as áreas sociais tiveram um aumento enorme, enquanto que no passado tudo era concentrado na produção, agora houve um certo aumento, a situação social melhorou. Né? Então eu acho que, se você olhar historicamente, o Brasil está buscando isso, ser um país não só que cresce, mas seja mais decente, para as pessoas se sentirem melhor dentro dele. As variações são de briga política, tem outras, mas quando você vai agora na campanha, um vai atacar o outro de uma maneira arrasadora. Mas se você olhar com um olhar mais isento da história, provavelmente não precisa arrasar tanto. Senhor presidente, boa tarde. O que o senhor acha da corrupção que está ocorrendo na política? Se tem solução? Eu só posso achar o que você acha. Agora, vamos por partes, porque isso é um tema realmente muito profundo, na verdade. O mais simples é dizer, olha, tem corrupção sempre. É possível. A questão é o grau, a sistematicidade e o apoio que a corrupção recebe. Nos Estados Unidos, em certo período, a corrupção foi muito violenta. Muito violenta. E, sobretudo nas cidades, como aqui também, nos municípios, muito forte. E uma leniência enorme, as máquinas partidárias já estavam vinculadas ao crime, né? Talvez mais do que aqui, etc. E hoje não é bem assim lá, né? Mas para não ser bem assim, você tem que ter ações, criar instituições. Qual é o problema que me parece grave aqui no Brasil? É a espécie de leniência para com a corrupção. O que eu estou chamando de leniência? Primeiro, é uma leniência que decorre do fato de que a nossa justiça é lenta e quem tem dinheiro não é julgado. Posterga. Segundo, a nossa própria sociedade passa a achar que não é tão grave assim, porque as pessoas que são sabidamente envolvidas com corrupção circulam com maior naturalidade, dão entrevista à imprensa, são recebidos, etc., sem que haja nenhuma repulsa. Portanto, não é só o governo, nem são só os partidos. A própria sociedade está vivendo um momento em que ela não se vê a indignação que deveria existir em função da corrupção. Agora, como você não pode resolver essas questões só com a predicação moral, você tem que fazer também mudanças que são institucionais. Na justiça, certamente, algumas estão ocorrendo. Isso vai ter, no tempo vai melhorar, porque a justiça está mudando no sentido de acelerar os processos, de chegar a resultados, etc. Mas tem que haver mudança também, você falou dos partidos, na forma de eleição. Quer dizer, a nossa eleição, isso é uma coisa meio técnica e desagradável, nós somos proporcional uninominal, chama-se assim. É o voto que nós temos no Brasil, que você elege os deputados, cada partido apresenta muitos candidatos, eles têm voto no estado inteiro, depois tem uma proporção, ninguém sabe em quem votou, não há controle, e o deputado chega lá em Brasília, ele não tem que prestar contas ao seu eleitorado. Por outro lado, nós temos também, nesse mesmo sistema nosso, que é presidencialista, o presidencialismo latino-americano e mesmo americano, numa sociedade de massas, tende à demagogia.
só por acidente alguém não demagogo se elege. Fora disso, tem de demagogia. Você vê? Isso é universal. Como é que foi resolvido isso? Na Inglaterra, por exemplo, como o sistema é parlamentar e os partidos são fortes e o voto é distrital, você não vê demagogos mandando. Não é? Mas como é que você ganha uma eleição sem demagogia, uma eleição de massa? É difícil, é muito difícil, só por acidente. Né? Então, nós não queremos mudar esse sistema, nós fizemos a votação, quisemos fazer o parlamentarismo. Eu queria, o meu partido queria. Foi derrotado. O povo não quer o parlamentarismo, o povo está acostumado a ter um chefão. Esse, para chegar lá, para ser chefão, eu vou dizer por acidente, senão eu me incluo nisso, tem que ser demagogo. Como é que faz? Né? Só por acaso, agora por acaso vamos ter candidaturas não demagógicas dessa vez. Mas é raro. E não é só no Brasil, é em toda parte isso. Quer dizer, então, isso facilita que os partidos não tenham força, não tenham importância, que o Congresso não tenha tanta importância. Qual é a importância? Se o presidente põe e dispõe. Então as pessoas vão se acomodando, e como há essa leniência na sociedade, esse sistema político deformado que nós temos, e leniência, às vezes, dos próprios governantes, que passam a mão na cabeça de quem fez alguma atrapalhada, em vez de demitir, isso vai se perpetuando. Chegará um momento em que a sociedade vai ter que dar uma chacoalhada. Tem que mudar o sistema eleitoral, porque não adianta, só prende, vem outro. Faz a eleição, vem outro. Muda a pessoa, mas a função é mais ou menos a mesma. Então tem que mudar mais coisas. Reitero, não é sem esperança, os Estados Unidos foram horríveis. No século XIX e no começo do século XX. Né? Europa também, menos. Europa menos, que tem outro. Não vou entrar em detalhes, mas é diferente. Mas a gente sabe-se que há remédios institucionais, mas a população não quer. Não aceita o parlamentarismo, não aceita. Quer a eleição direta do tipo da brasileira, como é que faz? São 130 milhões de eleitores. Como é que você... Só com emoção. A emoção garante um bom governo? Não garante. Não garante. Mas é o mecanismo básico. Quando a pessoa não tem ela própria capacidade emocional, vem um marqueteiro. E o marqueteiro transforma o candidato em boneco. E um boneco demagógico. E a gente vai lá e vota. E briga ainda, eu quero isso, eu quero aquele. Temos que mudar essas. Vai levar tempo, mas muda. Senhor presidente, em sua opinião, a reforma agrária no Brasil pode dar certo nos modelos atuais ou eles precisam de uma reformulação? Esse é um tema extremamente complicado. É o seguinte, eu acho que a reforma agrária é necessária, está sendo feita. Eu acho que precisaria agora de uma avaliação. O que foi feito? Quem mesmo está precisando de terra ainda? Não é? Porque a reforma agrária está baseada numa ideia que vem da época em que você tinha uma pequena agricultura familiar, ainda tem, grande, e é importante, e que você tinha camponeses, gente que sabia trabalhar com a terra e tal. O Brasil tinha plantation e escravo. Né? Não era propriamente, não é um modelo europeu. Onde nasceu a ideia de reforma agrária. O que não quer dizer que não tenha também aqui, porque tem toda a colonização do Sul. Tá bem? De onde é que vem a pressão da reforma agrária? Veio do Sul. Onde é que nasceu o MST? Foi no Sul. Porque lá tinha economia camponesa. Lá tinha a divisão da terra, a herança foi partindo da terra, ficou o trabalhador sem terra. Não é? Mas isso não é generalizado no Brasil. Você tem pobreza no campo, grande. Agora é decrescente. E na cidade. Bom, uma coisa é o camponês sem terra, precisa de terra. Outra coisa é o pobre, que você dá terra para ele, ele vai vender daqui a pouco. Porque ele não tem, ele não sabe o que fazer com a terra. Isso está acontecendo. Então precisa avaliar essa reforma agrária. E ninguém tem coragem de dizer isso, quanto mais de fazer. Né? Se você olhar o que foi feito de reforma agrária, digamos, a partir do meu governo, e com o governo do Lula, foi bastante, é muita coisa. E custou bastante também, custa caro, a reforma agrária é cara, que inclui também o financiamento que raramente é pago, do Pronaf, inclui fazer escola, inclui muita coisa. Era importante, necessário, porque era uma demanda da sociedade e você tinha que fazer. Agora chegou o momento da reflexão. Vamos consolidar o que tem aí. Vamos ver realmente para quem falta. E não fazer, porque senão vira demagogia, vira política. Vamos fazer movimento para criar terra. Uma coisa que chama bem a atenção é o seguinte: não há conflito
entre latifundiários e a reforma agrária no Brasil. Por quê? Porque o governo paga. É bom negócio para todos a reforma agrária. Não é, a terra não é de graça, o governo emite título da dívida agrária. Uma terra que o dono não tem o que fazer com ela, que em geral são terras remotas, o dono não tem o que fazer, ninguém quer comprar, o governo vai lá e compra. Ele sai feliz ali. Há muito poucos casos de reclamação dos proprietários que foram desapropriados. Muito poucos casos, porque ganharam do governo aquilo. Então, por isso que ninguém chia. Né? E fica automático. Agora eu acho que chegou a hora que precisa avaliar. Precisamos mesmo, aonde precisa, quem precisa. E o que tem, está fazendo, está produzindo, como é que a gente dá apoio aos que têm a terra? Eu disse aqui e reitero, a agricultura familiar é importante no Brasil, vai continuar sendo. Não só da reforma agrária, como a outra também. E precisa de apoio, de meios técnicos, de financiamento e tal. Mas eu acho que precisa ter uma avaliação mais profunda. Senhor presidente, o que o senhor acha da reimplantação da sociologia nas escolas brasileiras? Olha, eu tenho dúvidas. E vou dizer por quê. Porque eu acho que para você ter sociologia e filosofia também, que é bom, você tem que ter professores treinados nessas matérias e que tenham um conhecimento não ideológico. Eu tenho medo de transformar essas aulas de sociologia em aulas de ideologia. Tá? E aí complica. Tá? Você vê que quando ela me pergunta sobre o Lula, eu não respondo ideologicamente. Eu tento responder objetivamente. Tá? Agora, eu acho que é dever do professor. Eu nunca, quando eu fui professor há muitos anos, ainda até pouco, eu jamais dei aula pregando. Eu dei aula tentando explicar. Ou ensinar um método ou explicar, mas não dizer faça isso. Eu tenho medo que os cursos de sociologia passem a ser curso de ideologia. Vai depender de um esforço grande, da preparação de bons livros. Eu tenho lido coisas de arrepiar, como se fosse sociologia, de arrepiar. Quer dizer, eu acho que é um pouco precipitado. Eu não creio que nós temos condição intelectual suficiente para oferecer realmente cursos de sociologia. Agora, se eu disser isso, eu já disse assim, eu vetei uma vez a lei que criava, os meus colegas ficam nervosos porque perdem emprego, ou cria menos emprego. Mas eu acho que tem que ser, primeiro fazer mais escola, treinar melhor, criar o professorado, não adianta nada. Você não resolve essas coisas por decreto. Né? Oi. Oi. Boa tarde. Voltando ao assunto o primeiro assunto, quais foram as políticas ambientais empregadas no seu governo? Bom, também não vou fazer defesa do meu governo. É o seguinte, eu criei um fórum de mudança climática, foi o primeiro que foi feito, talvez no mundo, e eu presidia o fórum de mudança climática para dar mais importância. Era o Fábio Feldman, que era o secretário-geral desse fórum. Depois nós aumentamos o número de reservas naturais. Depois nós fizemos uma proposta que não foi lá na ONU, numa reunião que houve na África do Sul, de que 10% pelo menos da energia dos países todos deveriam ser de base hídrica. Depois, primeiro fizemos uns acordos com os alemães, era o Kohl, Helmut Kohl, veio até aqui, e fizemos uns acordos para a questão da preservação da floresta, das florestas, especificamente da floresta amazônica. Mas consideramos nós expandimos muito o que chamamos-se parques nacionais, com indígenas ou sem indígenas, para você ter uma preservação mais efetiva. Depois, com o Mandela, fizemos uma reunião a respeito das florestas tropicais e também em certa legislação em função das florestas tropicais. Enfim, uma série de pontos dessa natureza, e criamos uma agência nacional de água, chama-se ANA, que é a primeira vez que se cuidou da questão das águas no Brasil. Até hoje está prevalecente. A pessoa que era o responsável, depois no governo Lula passou a ser responsável pela eletricidade, é o Gelson Kelman, muito bom, para discutir a questão de como é que você faz as bacias. Aprovamos uma legislação sobre a água, sobre as bacias, o uso das bacias, porque era um problema muito complicado, porque como os rios passam em vários municípios, quem é que tem autoridade sobre os rios? Enfim, fizemos uma opção de coisas, sempre insuficiente diante da demanda.
Boa tarde, senhor presidente. Esse ano ocorrem as eleições presidencialistas, né? E, na minha humilde opinião, uma das principais causas que estão acontecendo no governo de hoje, tanto na corrupção, não é apenas culpa do governo, e sim da má informação que é passada para o povo. Eu, esse ano, vou votar, e eu gostaria que o senhor não defendesse o PSDB, do partido que você fundou, mas sim passasse a principal essência que é esse partido, para que todo mundo que vai votar nessa sala possa saber com mais consciência o que vai ter que fazer na hora de votar para eleger um país melhor. Eu não sei se eu entendi bem. Qual é a essência do PSDB, é isso? Isso. Bom, se tiver alguma, né? Essência é perfume, né? Mas, enfim. Por que o PSDB foi criado? Isso foi no final da Constituinte. Havia um partido que ainda há, que era o PMDB, que foi o partido que no tempo do regime autoritário juntou todo mundo contra o regime autoritário. Quando veio a redemocratização, foram criados outros partidos, inclusive o PT. E alguns tinham permanecido no PMDB. O PMDB, naquela altura, no final da Constituinte, estava demonstrando incapacidade de entender que o momento havia mudado e que ele precisava ter uma posição mais firme em certas matérias. Então, nós dentro do PMDB, houve muita discordância, porque uns defendiam o parlamentarismo, outros o presidencialismo. Uns o mandato de 4 anos, outros de 5 anos. E por aí ia, né? Uns a reforma agrária, outros eram contra a reforma agrária. Então, nós criamos o PSDB para dar mais nitidez às posições políticas. Que nitidez? Porque tinha o PT, que tinha nitidez. Só que o PT naquela época, hoje ele mudou, mas naquela época ele era um partido chamado classista, e tinha uma visão de que era preciso fazer uma revolução, tendo como base os trabalhadores. A minha discordância no PT foi essa, com o PT, com Lula e tal. Digo, vocês estão criando um partido antigo, porque esse partido existia no começo do século XX. Então, hoje hoje é diferente, você tem um peso muito maior a classe trabalhadora, no sentido estrito de proletariado, diminui, e tem mais outras classes que crescem. Você tem que não dá para ser tão classista, tem que ser mais amplo, mais policlassista, senão você não muda as sociedades. Hoje em dia, imaginar que um partido toma o Estado e a partir do Estado muda a sociedade, que era a visão clássica da esquerda, me parece equivocada. A sociedade tem outros mecanismos de mudança, ela muda também por ela própria, ela não aceita uma visão que tenha de um controle da máquina governamental por um partido e pela máquina desse partido. Então nós queríamos criar um partido que fosse democrático e que tivesse compromisso social-democrático. Aí tem um problema. Porque os partidos social-democráticos se criaram na Europa. E eram partidos que tinham justamente base nos sindicatos. Fortemente base nos sindicatos. E que tiveram grandes êxitos na Europa, no fim do século XIX, no começo do século XX, e criaram a social-democracia europeia, que basicamente utilizou o Estado para criar certos serviços universais para todos, educação e saúde e previdência. Esses foram os pilares da social-democracia. Isso são bens coletivos, não é o mercado que vai oferecer, é o governo quem vai oferecer. Depois houve a crise da social-democracia na Europa. Por quê? Porque o custo disso ficou muito elevado e acabou prejudicando o crescimento da economia, enquanto os americanos, que não tinham nada disso, ou os japoneses, ou os chineses, cresciam. Então houve uma certa mudança na social-democracia europeia, que passou a entender que era preciso também respeitar o mercado. Não no sentido que o mercado desse as cartas, mas de que não basta regulamentar, tem que haver uma interação. Bom, no nosso caso, os sindicatos não têm a importância que tiveram na Europa, muito menor. Né? O número de filiados diminui no mundo todo, mas aqui diminui. O sindicato hoje é uma cúpula sindical que tem dinheiro do governo. Basicamente, não é uma associação livre dos trabalhadores. Dinheiro do governo. O PSDB não está baseado nisso. Né? Bom, mas é um partido que, portanto, valoriza a democracia na sua forma representativa e que tem compromisso com mudanças sociais e que não acha que o Estado deva ter todas as alavancas na mão. E acha que deve haver uma espécie de diálogo, pelo menos, entre o mercado e o governo, entre a sociedade e o governo. Em síntese e em tese, é isso. Eu não sei, na prática. Boa tarde, senhor presidente. Eu queria saber o
que nós podemos esperar do Brasil para o futuro, agora que ele é visto como um país em desenvolvimento, um país que está no grupo dos BRICS e que tem ganhado aumento na sua importância no cenário mundial? Veja, outro dia, um repórter americano, do Herald, Miami Herald, me perguntou se eu acreditava que o Brasil ia ser uma das 5 potências econômicas do mundo. Eu digo, é possível, eu acho que sim. Nós temos hoje uma base econômica, os mecanismos da nossa economia estão aí bem postos, pode ser. Agora, a pergunta verdadeira é outra. Vai ser um país onde a gente vai gostar de viver? Vai ser decente? Vai ser uma sociedade mais do que uma economia, mais do que um mercado? Essa questão, para mim, ainda não está clara. Quer dizer, que o Brasil vai crescer economicamente, parece que sim. Digo parece porque às vezes tem crise no mundo, afeta, muda a tecnologia, sei lá, mas em tese sim. Que nós vamos ser capazes de construir uma sociedade mais justa, enfim, com mais oportunidades, com menos medo de tudo, com uma polícia menos corrupta, enfim, não só a polícia, com menos corrupção. Essa é a luta nossa. Eu acho que os temas para o futuro não vão ser mais os temas do crescimento da economia só. Vão ser esses outros, são os valores. Vai ser uma sociedade que acredita no quê? Porque, veja, para crescer a economia, a China está dando um show de crescimento econômico. Um show. O que a China fez? Não tem liberdade, não tem democracia no nosso estilo, fez uma associação do Partido Comunista com as multinacionais. E o Partido Comunista esqueceu também do ideário propriamente comunista. E cresceu. Mas vocês querem viver lá? Essa que é a questão. Aqui nós podemos criar mecanismos de crescimento. Mas será que nós vamos criar um lugar bom, que a gente se sinta à vontade, com educação melhor, com um respeito ao meio ambiente, com respeito à lei, com, enfim, corrupção sendo punida, com mais solidariedade? Isso aqui eu acho que é o que o nosso futuro vai depender da nossa resposta a essas questões. Eu acho que essas vão ser mais difíceis de resolver do que o crescimento da economia. Senhor presidente, qual a sua opinião sobre as privatizações e o que isso pode trazer de bom ou de ruim para um país? Bom, o que se chama de privatização? Quando um setor que está nas mãos do governo, um setor produtivo, você oferece ao mercado para que ele compre. Por que você faz isso? Ou quando se pode fazer isso? Há muitos momentos em que isso pode ser feito. Quando o governo não dispõe de recursos para continuar investindo, e para continuar, portanto, oferecendo serviços necessários à população, é uma das razões. Segundo, quando a máquina está tão penetrada em interesses políticos e de corrupção, que é melhor evitar que isso se perpetue. Há vários outros momentos em que, às vezes, quando o governo está endividado e não tem como resolver, tem que vender. É a mesma coisa quando você vende uma coisa sua, você recebeu uma herança. Agora você está com fome, você vende a casa. Né? Bom, no caso nosso aqui das privatizações, nós privatizamos algumas coisas só. As privatizações começaram nos anos 80. Todo mundo diz que fui eu. Não. Começaram nos anos 80. Foi a lei quem mandou fazer. As primeiras privatizações foram privatizações que se fizeram de todo o setor siderúrgico. Por quê? Porque como é que nasceu a siderurgia no Brasil? Ela nasceu porque o setor privado se recusou a investir em siderurgia. Foi no tempo do Getúlio Vargas, no final dos anos 30. Então, o governo brasileiro tentou que a United States Steel Corporation investisse aqui. Eles disseram, não, vocês são bons clientes para comprar chapa de aço, mas vocês não têm condição de produzir. Não quis. Aí o governo do Brasil fez a indústria e negociou com os alemães para tentar dizer que ia fazer com a Krupp, era próximo da guerra. Para os americanos deram empréstimo, o Exim Bank, o banco americano que financiou equipamento, os americanos deram empréstimo e o governo do Brasil fez uma empresa mista ou privada. Depois os capitais privados não quiseram vir. Aí o Estado entrou e fez a Companhia Siderúrgica Nacional. Depois houve outras assim. No meio dos anos 80, ou antes até, estavam todas quebradas. Quebradas por quê? Porque tinha havido uma enorme penetração de forças políticas, empresas cresciam em emprego em quantidade por apadrinhados. Para você obter aço, por exemplo, ferro, né, era aço.
em certos momentos, não agora, mas mais tempo no Brasil, tinha cota. Como é que você obtém a cota? Ou tem um amigo com influência política ou dá uma propina. Bom, estava muito penetrado. E elas estavam arruinadas, as empresas. Então, aí nos anos 80, ainda no governo Sarney, é que começaram a se privatizar. Aqui em São Paulo havia uma empresa, a Cosipa, foi privatizada. E por aí foi. A CSN foi privatizada no governo Itamar Franco. Bom, e por essa razão. Bom, às vezes você discute, bom, mas isso é fundamental estrategicamente. O que mudou de lá para cá estrategicamente? O Brasil produz mais aço, só isso. Produz muito mais aço do que jamais produzia, e as empresas estão bem, não estão falidas. Esse é o caso das siderúrgicas, foram as primeiras que foram privatizadas. E elas eram anteriormente privadas. O Estado assumiu essas empresas a uma certa altura porque elas estavam falindo. E continuaram falindo na mão do Estado. Então o que é importante não é privatizar, é como é que privatizou. Privatizou saneando a empresa e aumentando a concorrência, fazendo com que ela aumente a produtividade, ou simplesmente saneou sem fazer isso. Se for sem fazer isso, em pouco tempo volta a ser devedora e volta para cair na mão do governo. Bom, no caso nosso, nenhuma voltou para a mão do governo. Depois, telefonia. Todo o sistema telefônico brasileiro foi desenvolvido há muito tempo, foi nacionalizado a uma certa altura, e depois nos governos militares ele se expandiu muito. Houve um progresso grande. Até que parou o progresso. Por quê? Porque a inflação veio, o governo não tinha dinheiro, estava endividado, não tinha como investir, e a tecnologia mudou profundamente. O que fazer? Naquele tempo, aí nós privatizamos. Até nós privatizarmos, para obter uma linha telefônica era uma dificuldade, custava caríssimo. 5, 10 mil dólares uma linha telefônica. E você pegava o telefone, tirava do gancho e botava na mesa. Ficava esperando para ver se dá linha. Algumas empresas tinham até um boy, um moço, lá para ficar ouvindo. Deu a linha, aí você pega a linha. Isso era assim no Brasil. Bom, se nós não tivéssemos dado um salto tecnológico que a privatização permitiu, não teria internet. Simplesmente. No Brasil ia ficar para trás. E nós não tínhamos condições nem de dinheiro, nem de tecnologia para fazer o avanço. Você faz o quê? Privatiza. Como é que privatiza? Dando monopólio ou não? Fazendo competir. Competem até hoje. Elas brigam entre elas até hoje. Eu não sei nem o nome das empresas. E o preço baixou. Celular, quando foi privatizado, nós tínhamos aqui 800 mil celulares. Hoje tem o que lá? 160 milhões em 10 anos. Quer dizer, foi importante. Pega a outra que foi privatizada, foi a Vale do Rio Doce. Eu mesmo custei muito a aceitar a ideia de privatizar a Vale do Rio Doce. Até que eu vi o seguinte, era de público, só tem o nome. Por quê? Ela não paga imposto. A produtividade não paga imposto. Não aumenta. O governo tem as ações, mas não tem lucro. E todos os partidos estão lá dentro. Nas telefônicas também. Eram 125 diretores das telefônicas, todos nomeados politicamente. Eu dizia, mas para que precisa dar voto ter telefone? Ser diretor do telefone? Não dá voto, dá dinheiro. Que depois dá o voto. Então, era um sistema de público que só tinha aparência, porque, na verdade, interesses privados emitidos. Na Vale Rio Doce não era tanto assim, não. Mas, mesmo assim, o que aconteceu com a Vale Rio Doce? Como é que privatiza? Vai para o leilão. Paga, você dá um preço mínimo, que é feita a avaliação internacional, que equivale, e quem der mais, leva. A Diabo privatizou muito barato. Então, como muito barato? Nós não tínhamos, foi dificílimo encontrar quem comprasse. Achavam caríssimo naquela época. Aí, como foi feita a privatização e deu um salto muito grande, a Vale Rio Doce hoje vale pelo menos 10 a 15 vezes mais do que ela foi vendida. Mas por quê? Não é que ela foi vendida barata, quer dizer, ela mudou. Aumentou a produtividade, não diminuiu o emprego, etc, etc. Então, eu não vejo qual é o problema da privatização. A Petrobras nunca foi privatizada. Ela foi feita outra coisa, como foi feito com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica, que hoje todo mundo acha maravilhoso. O que é que nós fizemos? Com a oposição generalizada na época. Transformamos em empresas, e não em repartição pública. Mudamos o espírito de burocracia e partido mandando para criar empresa, com critérios de eficiência, etc, etc. É claro que produziram, deram um salto enorme. São do governo, mas elas não funcionam, agora estou começando a mudar um pouquinho, mas não funcionam sob a pressão dos partidos. Funcionam nas regras do mercado. Então é isso. Eu não sou favorável a privatizar tudo.
Eu não acho que deve privatizar de qualquer maneira. Depende do que se faz com a privatização. Tem que manter a competitividade, porque monopólio público ou monopólio privado, os dois vão dar ineficiência. Então, deixa público. Tem que criar condições de competitividade. E tem que ser naqueles setores que são importantes e que o governo, naquele momento, não tem condições de fazer o crescimento que eles merecem ou que o país necessita para oferecer melhores serviços à população. É o que eu acho. Bom, eu acho a última, que ele ia levantando a mão ali. Não, era só coçando o braço? Então deixa. Coça à vontade. Tem mais uma e final. Bom, eu não tenho uma pergunta, mas assim, eu queria só saber mais um pouco sobre esse assunto. Nós estudantes, eu particularmente queria saber o que o senhor acha sobre a privatização de universidades públicas, porque assim, nós queríamos muito saber sobre isso, gerou algumas discussões e eu só queria explorar um pouco mais esse assunto. Você acha que alguém compra uma universidade pública? É impossível. A universidade pública é caríssima, tem muito funcionário, tem muito professor, não dá lucro. E não deve dar, tem que ser pública. Eu sou contra. Mas isso não existe. Isso é uma bobagem. Pensar que alguém vai privatizar uma universidade pública. Não tem quem compre. Não tem quem compre. Quem é que vai comprar a USP? Ou a Unicamp? É impossível. Não tem, é discussão ideológica. Vamos privatizar. Não pode privatizar. Não deve. Eu acho que é necessário que as escolas públicas. Eu acho que o ensino primário devia ser todo público. O secundário, quanto mais público, melhor. Por razões de democracia, né? Agora, na universidade pode ter privadas, é até bom, porque compete e tal e coisa. Agora, privatizar uma universidade pública, isso não existe, isso é impossível. Toda vez que eu estava no governo, vamos privatizar o ensino público, mas quem é que vai comprar, meu Deus do céu? O critério do ensino não é de lucro, na universidade menos ainda, é caríssimo, tem que fazer pesquisa, não sei o quê, tem que ser público, sou contra.